RFI Convida. Andréia Gomes Durão. Vocês estão ouvindo Sem Medo Nem Esperança, na voz de Arthur Nogueira. Ele se firma como um novo artista brasileiro a reinventar com muita propriedade a delicada e ao mesmo tempo um pouco ousada mistura da poesia com a música popular. Em sua primeira turnê pela Europa, para o lançamento do seu 5º disco, Coragem do Poeta, o cantor, compositor e também jornalista Arthur Nogueira está aqui conosco hoje nos estúdios da RFI. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, que prazer, Andréia. Obrigado pelo convite. Muito animado. Que bom. Bem, a poesia está tão presente na sua música que dessa vez ela chega ao título do seu trabalho, né? Verdade. Coragem do Poeta, que reúne gravações antigas, lançamentos, gravações de sucessos de outros compositores. O que mais o público pode esperar desse disco? Olha, eu, na verdade, gravei esse trabalho que é só de voz e violão, porque eu senti, no final do ano passado, uma necessidade de, digamos assim, correr para os braços de alguns artistas, simbolicamente, é claro, alguns artistas que me formaram e que me dão coragem para eu ser quem eu sou, fazer a música que eu faço do jeito que eu faço e quero fazer. Então, por exemplo, Cazuza, Renato Russo, Antônio Cícero, que é um grande poeta brasileiro, que é meu parceiro e letrista também de várias canções que todo mundo conhece no Brasil, e uma escritora argentina chamada Maria Helena Walsh. Então, eu selecionei essas músicas com base na minha memória afetiva e fui para o estúdio com o meu violão somente e gravei. E é curioso, porque foi uma coisa que eu fiz para mim, praticamente, na verdade. Mas teve uma repercussão inesperada. A minha versão de Por Enquanto, que é uma música muito conhecida, foi gravada pela Cássia Eller, já tem mais de 1 milhão de plays, 1,5 milhão de plays no Spotify. E isso acabou gerando esse show, essa turnê de voz e violão, que é uma coisa que é engraçado, porque quando eu comecei a cantar, eu nunca imaginaria que um dia eu faria uma turnê de voz e violão, e menos ainda que eu estaria aqui, por exemplo, em Paris, sozinho, com o meu violão e as minhas canções e as canções de quem eu gosto. Então esse trabalho me deu muita felicidade, apesar de ser o trabalho mais simples que eu já fiz. Bem, você já se apresentou em Portugal, mas você considera essa a sua primeira turnê na Europa, que começa nessa quarta-feira aqui em Paris, com a apresentação no Favela Chic, passa por Londres no dia 2 e termina em Berlim no dia 9. em 9 de novembro. Isso. Como está a sua expectativa para essa turnê, para o público estrangeiro? Olha, antes de vir, eu resolvi fazer alguns shows no Brasil. Então eu fiz em Belém, que é a cidade onde eu nasci, e em São Paulo. E foi muito bom. E foi muito bom também ter feito lá antes de vir, porque eu aproveitei para testar o show, para ver se o roteiro funcionava, mudei algumas coisas. Então eu estou mais tranquilo por conta dessa, digamos assim, desse preview no Brasil. Eu estou tranquilo, então eu estou super animado, porque na verdade eu nunca tinha vindo a Paris especificamente, mas Londres e Berlim são cidades que eu já conheço e adoro. Então eu tô feliz. Para mim é uma celebração, na verdade é uma celebração da minha carreira, das coisas que eu já tive o prazer de realizar até aqui, sabe? Então não poderia ser melhor. Bem, voltando à questão da poesia na sua música, porque você fala dos músicos que te influenciaram, mas muito também os poetas, né? No caso do Brasil, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, mas principalmente o Antônio Cícero. Acho que ele é um capítulo importantíssimo na sua carreira, talvez na sua própria vida, né? Sim. Vocês têm parcerias, inclusive você organizou um livro de entrevistas dele. De entrevistas dele, O Antônio Cícero, ele foi um poeta, assim, que mudou minha vida, na verdade. Quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu ouvi Inverno, que eu acabei gravando depois, uma música dele com a Adriana Calcanhoto, e eu fiquei muito interessado, fui atrás, descobri a obra dele com a Marina Lima e a obra dele como poeta, como filósofo, sobretudo. E eu fiquei, enfim, fez a minha cabeça ali, naquele momento da adolescência. E aí, quando ele foi a Belém
lançar um livro, eu pedi ao meu pai para me levar. E eu tinha por volta de 15 anos. Eu era o mais novo ali do público. E o Cícero, sempre interessado no presente, deve ter achado curioso aquele jovem ali. E foi super receptivo, me deu o e-mail dele, disse que eu podia escrever, porque eu estava cheio de questões sobre poesia, sobre música. E aí começamos a nos corresponder e criamos uma amizade. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, isso se tornou uma parceria de fato. Eu organizei esse livro, recebi um convite de uma editora e a gente acabou fazendo também canções, entre elas Sem Medo Nem Esperança, uma canção que foi gravada pela Gal Costa, que a gente fez para a Gal Costa. Então o Cícero se tornou um amigo. É um privilégio para mim, assim, dizer isso, porque quando eu tenho dúvidas sobre qualquer assunto, eu ligo para o Antônio Cícero. E isso é um privilégio tremendo. Às vezes eu tenho que desligar essa chave de que é o Antônio Cícero, porque é meu amigo também. Bem, e você comenta muito que, mais do que divulgar a música brasileira, por ter essa carga da poesia, você se sente assim um porta-voz da cultura brasileira como um todo. Mas você faz também o caminho inverso. Você grava autores internacionais, inclusive faz música de poesias de autores poucos conhecidos no Brasil. Como é que é essa contramão aí do seu trabalho? Olha, é uma resistência, quero te dizer. Porque poesia é um gênero que não vende. Os poetas quase nunca ganham dinheiro, né? Então, fazer esse trabalho é uma resistência, mas eu acredito na poesia como algo que pode mudar o mundo, no sentido de que quando a gente lê um poema e de fato consegue fruir aquele poema, a gente acessa um outro tempo, um tempo da sensibilidade, um tempo da beleza, que eu acho que é necessário nessa época de tanta correria, de tanta informação, muitas vezes desnecessárias. Nós somos bombardeados a toda hora nas redes sociais com várias coisas. E o Brasil também não vive um bom momento, então eu acho que a poesia é necessária, sabe? E eu acredito nisso e é por isso que eu resisto, porque nem sempre é fácil, mas é preciso resistir, né? E você é paraense de Belém, teve uma passagem pelo Rio, uma passagem rápida de um ano e mora em São Paulo. É mais ou menos difícil ou é mais necessário viver a poesia em São Paulo? É difícil? Olha, você sabe que eu fui ao Rio primeiro porque eu achava que o Rio era mais próximo de Belém. Tinha água, tinha natureza. Mas logo São Paulo me chamou, digamos assim, porque São Paulo é um destino inevitável para quem trabalha com cultura no Brasil. E eu fui com medo, que eu achava São Paulo grande, gelada. Mas São Paulo me fez ver uma coisa. Você sabe que no Rio, ou até mesmo em Belém, às vezes a beleza é muito óbvia. Onde quer que a gente olhe, a gente vê uma coisa linda, uma paisagem linda. Em São Paulo, nem sempre. Então, a gente tem que educar o nosso olhar. Eu sempre digo isso. São Paulo faz a gente ter um olhar mais apurado para poder perceber as pequenas belezas, né? Então, nesse sentido, São Paulo me inspira muito. Porque, de repente, no meio daquele cinza, sei lá, tem uma flor, como o poema do Drummond, a flor que furou o asfalto, e que é uma flor. Então é um acontecimento que seria um acontecimento pequeno, mas que ali naquele contexto ganha uma dimensão. Então, nesse sentido, eu sou apaixonado por São Paulo e acho que São Paulo tem muita poesia, assim. Ótimo. Bem, Arthur, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma ótima turnê. Obrigado. E a gente vai ficar com um pouco mais da sua música, ouvindo O Circo, que é uma parceria do Orlando Moraes com o Antônio Cícero, do seu novo disco. Coragem de Poeta. Obrigado. Coragem de Poeta. Obrigada. Quando a noite vem, um verão assim, abrem-se cortinas, varandas, janelas, prazeres, jardins, 11h30, alguém concentrado em mim, no espelho castanho dos olhos vê finalidade sem fim. Não lhe mostro todos os bichos
que tenho de uma vez. Armo circo com não mais